falar mais sobre algumas coisas bem interessantes. Teve um vereador que nessa semana fez uma denúncia que, na minha opinião, é muito pesada, né? Eu acho que ele deveria se posicionar melhor. Esse vereador falou que alguns bairros da cidade, principalmente a região ali do Luanda, aquela região toda ali, segundo ele, aquelas regiões não estão sendo atendidas pela atual administração, porque um outro candidato ganhou, né, naquela região, e que por esse motivo a atual administração não estaria atendendo aquela região. Isso é muito grave, né? Eu acho que o vereador ele deveria explicar isso melhor para a comunidade, né? Esse mesmo vereador ainda não, talvez não tenha entendido o papel dele enquanto vereador, porque ele se deu ao trabalho de ligar para uma rádio para fazer denúncia de coisas que realmente fazem sentido, são coisas que estão erradas, que devem ser vistas pela administração, mas, poxa, pelo amor de Deus, o vereador ligar para a rádio para cobrar um locutor, para que o locutor fale dos problemas da cidade, ele foi eleito para quê? Tinha que ser o É inverso, né, possível. Vlado? Tinha que ser É, exatamente o inverso, né? Ele, enquanto é, vereador, que é, exatamente. devia estar chamando, né, a responsabilidade, ou seja, ao ouvir algo da rádio, está exatamente trazendo Exatamente. essa discussão. E olha, uma novidade hoje aí E, conosco, Glada, até não sei se você mesmo está sabendo, nós estamos transmitindo também hoje na Web TV o Fato de João Levade, né, nesse canal do YouTube. Né? Nós estamos agora no bacana, YouTube também, bacana. eu estou assistindo aqui, ó. Já estamos transmitindo e assistindo direto aqui no YouTube também, né? Ah, E aí uma bacana. Eu vou novidade aí, entrar a aqui. gente estamos ampliando aqui, vou mandar aqui para os amigos aqui que... Eu já sou inscrito no canal, né? Então, inscreva-se aí no nosso canal no YouTube, Isso. Web TV O Fato, ó. Vou mandar aí quem tiver, puder assistir também e compartilhar conosco. Magda entrou aí, Magna Lúcia Antônio, boa noite, muito Boa obrigado, Magna. noite. E tá aí, né? Vacinação em massa. Falando em vacinação em massa, né? Nós estamos aí, o Ayrton, com uma CPI a respeito da Covid, né? Uma questão que é nacional, uma questão que eu sei que você é uma pessoa que está sempre antenada nas notícias, nas novidades. Como é que você tem visto, né, essas questões e como que você tem visto aqui em Monlevade a questão da vacina? Está correndo bem? Como que você, né, você chegou a acompanhar alguma coisa? Né? Eu falo que você está sempre debatendo sobre a saúde, está aí diretamente na saúde, né? Usuário do SUS, né, e defensor do SUS. Defensor do SUS mesmo. E haja visto que o SUS ele vem sendo copiado por outros países Sim. e os problemas existem sim, né? Mas está comprovado que o problema não é do sistema, e sim de instituições públicas, municipais, estaduais e alguns órgãos federais que criam problema para o SUS. O sistema é perfeito. O sistema é perfeito. Eliseu, eu tenho acompanhado sim a CPI. Opa, peraí, tem um que. Vocês ligaram aí algum. Estão assistindo, vocês estão assistindo aí. O Gladon está assistindo, né, Gladon? É, eu. Tá participando e É assistindo, porque mas eu vou valeu. compartilhar o link aqui e deu retorno aí. Vou mandar aí o link do YouTube para vocês aí, ó. O meu amigo Jacon, aproveitando, Isso. boa noite do Jacon aí, ó. Jacon vai participar no final do mês e vai ser sorteado aí, né? Sorteio já marcado, né? Ele tá com mais frequente aí. Ele já é ganhador disparado de um livro, né? Nosso livro que tá aqui, ó. Jacon, vou presentear o Jacon com um livro maior da Telesaúde. Nós estamos falando aí da Telesaúde. Depois, Jacon, você manda para mim aí o seu endereço para a gente enviar para você aí, ó. Livro sobre a telesaúde. Você encontra Bacana. esse livro lá no Hipercomercial Monlevade, no Amazon, enfim, na livraria literária, né? Aqui em João Monlevade, você encontra em vários lugares, mas vou enviar para o Jacon, foi sorteado aí, foi como o maior frequentador do primeiro semestre
já disparado, porque nós já estamos faltando três semanas, e mesmo que ele falte, ele já é o campeão da nossa Câmara Paralela. Mas enfim, Bacana. é isso aí. Depois, Jacó, você me manda aqui, se puder, o seu endereço aqui no privado, para a gente encaminhar para você. Um abraço. Mas, desculpa, Huerta, eu te cortei porque entrou o som aí do... Isso, conversar. Essa condição técnica, não vou falar em falha técnica, não, essa condição técnica. Isso. Gladevon, Jacon, eu estou muito preocupado com o que eu tenho acompanhado, sim, na CPI. Porque, inclusive, no depoimento do representante da Pfizer, né? E eu fiquei decepcionado com o nosso governo. Porque ele mencionou é claro, a gente tem que ter uma visão que ele representa uma empresa visa lucro. Tá? Isso aí, a empresa visa lucro. E num caso que foi, na época, claro, a ciência, que as empresas sabiam de vacina que seria provado do nosso país, e em novembro já teríamos vacinação disponível no país, e isso não aconteceu, sabe? E os erros cometidos a nível federal, ele vem repercutindo, acontecendo igual ou até pior a nível estadual e municipal também. Um país que é referência em vacinação, acontecer falhas nesses níveis, infelizmente, falhas uma consequência de opção. Uma coisa é você errar por não ter um domínio, não ter um conhecimento, mas não. O erro do Brasil não ter a vacinação a tempo hábil foi simplesmente por opção do presidente ou do governo federal. Então, foi uma opção, houve a opção do governo federal. Aí, eu não vou falar que é presidente ou que é ministro, isso, aquele órgão, mas o governo federal optou por não adquirir vacinas, optou em comprar milhões em cloroquina e enviar. E o resultado está aí. O estado do Amazonas recebeu 100 vezes mais cloroquina do que precisava. E aí? Aí vem erros do estado, erros de municípios, são falhas em cadeia. Sim. Eu, infelizmente, não estou muito triste, chateado pela consequência, porque a cada dia, pessoas próximas a mim estão perdendo a vida. Agora há pouco eu recebi um comunicado de um companheiro de trabalho, o Péricles, gerente da Mansev de Monlevade, perdeu a vida por Covid. Então, esse, infelizmente, foi para alguns só mais um. Mas que fosse uma única vida perdida ao invés de milhares. Vale a pena qualquer custo para proteger uma vida. Sim. Então, estou muito chateado. Exatamente, né? Eu acho que assim, essa questão da vacina, né, que está, de fato, estamos tendo esse problema no Brasil como um todo, e com um sistema como o SUS, que tem aí, você vê um projeto como o combate à paralisia infantil, né? Você vê que no Brasil, com um dia,
você imuniza todas as crianças do país, praticamente 90, 99% das crianças são imunizadas com um dia. Então, nós temos um sistema muito potente, nós temos uma capacidade de produção de vacina. Olha só o que tem acontecido no Butantan e na Fiocruz, que teve que parar a produção de vacina, né? Então, nós temos toda a máquina, temos todo o potencial, temos toda a condição de pessoas para produzir. O IFA começará a ser produzido também pela Fiocruz agora. Ele vai produzir o insumo, né? O insumo farmacêutico para a vacinação. A própria Fiocruz vai deixar de ser dependente hoje da China, que é o fornecedor, nosso fornecedor. Então temos tudo. Infelizmente, perdemos muitas das vidas por questões de opção política, vamos dizer assim, né? Porque uma coisa nós aprendemos aqui, o poder público, o gestor público, ele não está na condição de colocar somente a vontade dele em ação, mas ele tem a obrigação de atender aos problemas sociais que se colocam de imediato. O problema da vacina é um deles. Se há uma crença, né, porque eu chamo isso de crença, do gestor público, de que uma outra medicação ela era importante, isso não pode ser, né? Não pode ser uma opção pessoal, né? Não pode ser uma opção pessoal. Isso tem a obrigação, né? E eu acho que esse debate ele precisa de ser colocado, porque nós estamos vendo milhões e milhões de questões colocadas, né? Então, isso, para a gente dar sequência, eu vou colocar aqui, numa das questões já nos coloca, né? O meu entender, o governo federal errou sim, mas foi induzido ao erro, porque já no início, esses políticos estudiosos se uniram na época e cobraram. Por quê, né? Não se uniram e cobraram providências, né? E de fato, Jacon, assim, esse debate vem sendo feito, assim, os cientistas, especialmente da Fiocruz, vinham falando sobre isso há um tempo. O próprio ex-ministro Mandetta já falava dessa possibilidade. Então, acho que assim, quando há um erro, obviamente que não se trata de caça às bruxas, de procurar culpado, de que está certo ou errado, mas da gente compreender, nós, enquanto população, para termos uma postura diferente, né? E aí uma última questão que a Magda Lúcia fala, né? Ainda continua morrendo gente, os políticos sumiram, não informam nada. Na policlínica, há 4 dias atrás, vi uma meia dúzia de gente vacinando. Será por quê? Então, essa questão do debate sobre a Covid, ele vem de uma forma muito estranha, né, caminhando aqui, tanto nos municípios quanto no nosso país. Mas o que a gente sempre coloca, que é a função da Câmara, enquanto representante do povo, e nós aqui, enquanto uma Câmara paralela, de trazer, independente da discussão partidária, né, essa demanda para a população, de fazer onde é que a gente pensa que deveria ser feito a questão. E o Gladerman fala muito bem, né, Gladerman, a postura que o vereador assume de estar tentando fazer uma denúncia, buscando a rádio para fazer essa denúncia, quando deveria ser o inverso, ou a rádio, ou a população, ou qualquer veículo de comunicação, quando ele publica uma matéria, a função é do edil, a função é do vereador tomar essa matéria e tocar para frente isso aí. Aproveitando novamente, quero pedir a vocês aí que estão nos assistindo para compartilhar. É importante compartilhar nossa live. Vamos dando boa noite para todos que estão aqui presentes, né? O meu amigo Zé Martins, já falei, a Magda, o Edson, Denis também, que já está sendo frequente. Obrigado, Denis e Denison, né? Tem os dois, Denis e Denison, meu amigo Denison de Belo Horizonte, está aí nos acompanhando. Enfim, e outras pessoas, a Aninha Coelho, que está aqui também. Obrigado, Aninha, tem se tornado uma pessoa também frequente aqui. Mas, enfim, é preciso que a gente, né, faça esse trabalho. E vou agradecer, além de agradecer, pedir a vocês para nos ajudarem aí compartilhando, né? Mauro Fernandes, boa noite, Mauro. Todos que vocês que estiverem puderem comentar,
Meu amigo Mauro, de Bela Vista de Minas, está aí na praia, olha aí. Bacana. Obrigado, Mauro, pela presença. Né? Um abraço para você aí. Mas, Gladys, você começou falando aí dessa discussão, né, que tem sido feita. Sim, só um detalhe aqui, tem também uma outra denúncia, né, de um outro vereador. Eu acho que aquilo que de certo modo está sendo bem feito, a gente tem que elogiar, indiferente de quem está ou não no poder. Eu acho que a nossa função aqui é ser honesto e correto com as atitudes que são louváveis, né? E dentre dessas atitudes tem a do vereador Marquinhos Dornelas, que em outras ocasiões, quem nos acompanha aqui já viu que em outras ocasiões eu critiquei algumas posturas dele, mas agora é um momento que eu tenho que elogiar. Marquinhos também fez uma denúncia bem séria na Câmara Municipal sobre a situação das comissões, né, as comissões permanentes, são 7 comissões aqui em João Monlevade, na Câmara Municipal, e que os vereadores não estão se reunindo. Já tem 120 dias, né, de vereança, e essas comissões não estão funcionando porque os vereadores não participam. Parece que uma das poucas lá que tem atuado mesmo é a comissão de saúde, né? Que o vereador Revetre é o atual presidente, e a comissão de Constituição e Justiça, que o vereador Titó é o atual presidente. Essas duas parece que têm funcionado um pouco melhor, não sei assim, um andamento completo, mas as demais, pelo que o vereador denunciou, elas não estão funcionando. Né? Então, ou seja, alguns vereadores estão ali a passeio, né? Só esperando o contra-cheque, que eles também querem engordar no fim do mês. Isso é um absurdo. Ô, Gladys, aproveitando, você já está falando de contra-cheque, né? Você foi um dos primeiros que colocou aí, você não deixa nem os caras aumentarem o salário, escondido, você já logo põe para o público, né? Como é que foi essa história do aumento de salário, desse projeto de aumento de salário aí, Gladys? Conta pra gente. Pois é, o Eliseu e os amigos aqui que nos assistem. É uma coisa assim, Monlevade é uma coisa vergonhosa há alguns anos. Eu participo aqui as pessoas às vezes não me conhecem do meio político, me conhecem talvez da rádio, da época que eu trabalhei na Alternativa, da época que eu trabalhei na prefeitura, mas assim, eu participo da vida política aqui da nossa cidade desde 1990, né, que eu tenho participado ativamente, e desde então eu nunca me envolvi como candidato. Essa foi a minha primeira tentativa de eleição, né? Queria conhecer como é que é o processo por dentro, né? Porque por fora, vamos dizer assim, a gente já sabe. E uma das propostas que eu fiz na minha campanha era de apresentar um projeto de lei para redução dos salários dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito, secretários, que, tirando os secretários, eu acho que na sua maioria hoje, são pessoas que não têm outros negócios por fora, né, ao cargo político, os demais têm outras atividades paralelas. Os vereadores têm empresas, outros têm emprego fixo em outro local, e conciliam as duas coisas. Então, tipo assim, a vereança aqui em Monlevade, me perdoe a sinceridade, mas passou a ser um bico. Né? Um bico de luxo, um bico com alto salário. Né? Vereador aqui em Monlevade é um cargo de bico. E a denúncia do vereador Marquinhos Dornelas faz crer mais ainda nisso. Se as comissões não estão se reunindo, se não estão discutindo, debatendo os problemas da cidade, é porque é um bico. Eles não estão tendo tempo para fazer o bico você faz na hora que você tem um tempo sobrando, né? Então é isso. E eu propus na época a redução salarial. Infelizmente não fui eleito, né? E agora a atual legislatura, o sindicato dos servidores públicos de João Monlevade, na minha opinião, de forma muito correta, conseguiu uma negociação com o prefeito para que desse um reajuste aos servidores merecidamente de 5,2% de reajuste no salário desses
servidores, né? E o que acontece? Isso seria, na minha opinião, ótimo, perfeito, apesar de que infringe na lei complementar 173 de 2020, que proíbe os órgãos da administração pública aumentar o salário até 31 de dezembro deste ano, né? É uma lei federal que proíbe isso, né, por causa da pandemia, essa questão toda que a gente está vivendo. Mas, beleza, vamos dizer assim que os nossos servidores municipais merecem, e realmente merecem. Esse 5,2 foi negociado, o prefeito honestamente enviou o projeto para que fosse votado e aprovado na Câmara Municipal, aí os vereadores, espertamente, vamos colocar assim, incluíram eles, o prefeito, o vice-prefeito e os secretários nessa leva, né? Tentaram jogar no meio ali. Ainda me parece que o projeto ainda de reajuste salarial não foi votado. Eu acredito que a gente ainda corre o risco de que eles aprovem para eles mesmos esse reajuste salarial. O salário do vereador aqui em Monlevade hoje já é altíssimo, né? A cidade, não só a Monlevade, mas a gente sabe que o mundo está vivendo uma crise econômica, uma crise financeira, uma coisa estrondosa. Aqui na nossa cidade a gente tem conhecimento de várias pessoas que estão até quase que passando fome, né? Porque não tem renda, não tem nada, e vereador quer usurpar de um direito que seria do servidor. Então isso assim é vergonhoso, né? É vergonhoso, e ainda parte do princípio de alguém de dentro da casa denuncia que nem reunindo nas comissões eles estão. Então, se eles não estão reunindo dentro das comissões, ainda querem um reajuste salarial, assim, eu acho que é brincar com a cara do eleitor, é brincar com a nossa cara, é pegar o nosso dinheiro e queimar, né? O dinheiro público, o dinheiro dos nossos impostos, é pegar esse recurso e queimar. Uns trabalham para aumentar o próprio salário, outros trabalham para trazer recurso para a cidade, né? E não são os eleitos. Falando em trazer recursos, depois nós vamos contar essa novidade aí, tá, Glademir? Falando nisso, e você, Wellington, como que você tem visto, né, essas duas questões que o Glademir pontua? Bom, Eliseu, eu tenho acompanhado o trabalho, algumas reuniões via o link, né, que é disponibilizado pela Câmara, e infelizmente a visão que a gente tem é que a reunião ordinária da Câmara é por obrigação. Eles vão por obrigação. Essa é a impressão que eles demonstram, porque houve um período que eu frequentava a Câmara de forma bem intensa. Semanalmente eu estava lá acompanhando as reuniões. E foi um outro momento e eu acompanhava e via a postura naquele momento totalmente diferente do atual, sabe? E vejam só, neste caso específico da denúncia do Marquinhos, justamente as comissões, as reuniões das comissões, elas que fomentam, que formam uma base estrutural para que um vereador possa, diante de uma reunião, no caso de uma reunião ordinária, realmente fazer com que as coisas possam acontecer de forma mais eficaz para o município. Se as reuniões não acontecem, não ocorre o equilíbrio. Então, se um vereador é presidente de uma comissão, ele não reúne com essa comissão, com os seus pares dessa comissão, então este grupo não tem valor. As ações desse grupo não têm valor, não têm peso.
Então, presume-se que as coisas não acontecerão se depender da Câmara Municipal a saúde, se depender da Câmara Municipal para a educação, para o serviço social, as coisas não vão acontecer, porque estão preocupadas com o umbigo. Então, infelizmente, é o que a gente, essa denúncia, ela veio trazer o porquê das reuniões não ter um bom desenvolvimento, pelo menos a observação que eu faço. É porque as comissões não funcionam. Então, os edis, eles não têm material, eles não têm suporte para trabalho, porque não querem. Então, infelizmente, o nosso legislativo, ele não consegue agregar. Porque, olha, Eliseu, é o que a gente sempre diz. O que não tem base é barraco de favela. Tudo na vida tem que ter base. Exceção de barraco de favela. Bom, no Rio de Janeiro não, né? Porque favela lá, se o barraco não tiver, ele cai. Mas nós temos um legislativo no município que parece que não tem base. Porque a base de um legislativo que são as comissões, elas, segundo foi demonstrado, não existem. Infelizmente. Sim. Bom, aproveitando, né, o que você está colocando, eu queria pontuar duas questões, né? Nós tivemos hoje, parece, né, uma ação da Secretaria de Esportes, e a Secretaria de Esportes, inclusive, estava devendo, né? Está devendo, porque me parece que o secretário de Esportes, ele foi lá ajudar, né? Desviou de função, foi lá ajudar a questão lá da saúde, né? Pode ser uma atitude louvável, mas o que a gente viu que no esporte não teve lá essa questão. Um outro detalhe que eu quero destacar no esporte também é que teve um vereador que ele prometeu que iria ajudar as entidades com 20% dos salários, né? Isso foi prometido e a Liga Molevadense do Futebol ficou de receber esse dinheiro no mês passado. E a Liga promoveu aí um campeonato e esse dinheiro seria para comprar os troféus, mas só que os 20% não chegou. E aí é uma pergunta, será que esse 20% ficou na promessa ou ele realmente vai fazer essa doação, né? Me parece que é até o presidente da Câmara, né? Então é uma discussão que a gente, né, depois tem que caminhar para o presidente lá para saber dele se realmente esse dinheiro, esses 20%, ele vai ser repassado para as instituições ou se ele ficou mesmo naquela questão da propaganda. Esse é um ponto. O outro ponto é que nós da Câmara Paralela começamos a discutir, inclusive com a Genise, né? Nós falamos bastante a respeito da ação do vereador, uma ação efetiva. E eu comecei a observar que depois que nós comentamos aqui que aquela indicação ela tinha um peso muito pequeno, não se parou de fazer indicação, mas o ofício, né, começou a aparecer. Tenho visto que os vereadores começaram a mandar ofício para todo lado, inclusive aqui do meu bairro, teve 2 vereadores que mandaram ofício para limpar lote. Nós temos aqui uma praça, né, que a população está construindo, tem uma parceria com a prefeitura. Então eles vieram, falaram, enfim. O que aconteceu? Né? O que a gente viu que aconteceu? O vereador mandou ofício, então, para a Secretaria de Obras, né? Mas só que pôs o nome do bairro errado, a rua certa, mas o bairro errado. Mas o interessante é isso, que começou a aparecer os ofícios, né? Para poder, então, né? A discutir isso, né? Isso é uma questão interessante. A Aninha está colocando aqui que Eliseu, ele doou para uma outra instituição, não sei quanto, mas doou. Que bom que pelo menos doou para outra instituição, mas para que ele tinha prometido, parece que não, né? Que a Liga acabou
pessoal endividou lá e comprou os troféus e não recebeu. Mas enfim, vamos aguardar, quem sabe o abril vai ser em maio agora ou junho, né? Talvez seja interessante. Até estava aproveitando aqui, né, meu amigo Rinaldo, que está... Boa noite, ô Rina. Ele está me devendo uma visita aqui para tomar um vinho do Chile, mas enfim, vamos aguardar, né? Ele disse que foi que amanhã eu vou jogar no Vigilante e vou entregar a sua encomenda. Ok, obrigado, Rina. Aqui já... Mas é o seguinte, eu acho que eu estou falando a questão do futebol, aproveitando que o Rina colocou aqui, mas é para a gente estar atento, né? Só para pontuar. Mas falando dessa coisa de ação de vereador, falando de atuação de vereador, né? Tem uma coisa que às vezes tem milagre, mas o santo não aparece. Mas foi feito aqui e a gente tem que colocar, né, essa questão aí. O Glado conseguiu... Que história é essa, Glado? Parece que você conseguiu 150 mil para Monlevade sem ser vereador. Você conseguiu uma emenda aí. Não foi 150 não. 150 aqui eu vi, né? Não foi 150 não. Foi $1/4 milhão. $1/4 milhão. 250 mil reais. Como eu falei, né? Eu não fui eleito vereador, mas vivo em João Monlevade, crio a minha família aqui, tenho raízes aqui, e isso não impede de eu trabalhar para a nossa sociedade, para a nossa cidade, para ajudar a atual administração nesse momento de crise. E sou muito ligado ao deputado Mário Henrique Caixa, né, que é uma pessoa muito sensível à educação e à saúde, né? Ele se importa muito também com o esporte. Sim. E eu expliquei para ele algumas dificuldades aqui da nossa cidade. E apresentei para ele uma dificuldade da escola João 23, ali no bairro Luanda. Uhum. A escola tem um barranco que desceu lá, causou muito estrago, outras situações lá difíceis que a escola estava vivendo, uma escola numa área carente da cidade. Eu expliquei para ele toda essa situação e pedi para ele que pudesse nos auxiliar. Sim. Naquilo ali. E nós conseguimos, ele enviou para a nossa cidade uma emenda parlamentar para destinada à escola, para reforma e melhorias no geral da escola, equipamentos e outras coisas, de 150 mil reais. Esse valor já está na caixa escolar, né, já caiu na conta da escola. Não é aquela promessa, vou mandar, não é essa promessa. Não é aquela história não é aquela história de vou dar meus 20% e não aparece. Né? Não. É coisa séria, já está na conta da escola. O diretor já sabe, ele vai encaminhar os projetos, porque tem que ser licitado, é verba pública, da mesma forma. Então, mas, graças a Deus, nós conseguimos isso lá com o deputado, com o Mário Henrique. E também eu expliquei para ele das dificuldades, né, da saúde primária aqui de João Monlevade. Deputado Mário Henrique, Mário Henrique Caixa, né, aquele que é o locutor dos jogos do glorioso Atlético Mineiro, maior de Minas, mas deixa o futebol pra lá. Essa parte estava indo até muito bem. Aí... Então, ele destinou esses 150 mil reais, que já está na caixa escolar, o dinheiro já está na conta, né, graças a Deus, e destinou também para a saúde primária aqui em Monlevade 100 mil reais. Eu expliquei para ele, né, das dificuldades dos postos de saúde aqui de João Monlevade, Policlínica, Capenga, o posto médico aqui do bairro Industrial, que nunca fica pronto, centro social urbano, passando por dificuldades. Aí eu expliquei para ele também essa situação, pedi para que ele pudesse nos auxiliar, e ele destinou mais 100 mil, né? Então, em 4 meses do atual governo, nós conseguimos, né, através do deputado, graças a Deus eu consegui, junto com o deputado, esse valor de 250 mil reais aqui para a cidade.
não tenho certeza, não posso ser afirmativo, mas eu acho que nenhum dos atuais, dos vereadores que estão eleitos, eu acho que conseguiram nada nesse valor ainda para a nossa cidade. Tomara a Deus que consiga, eu torço para isso, porque eu sou morador daqui, quero bem para a nossa cidade, não faço isso por vaidade. E esses recursos que o Mário Henrique Caixa está destinando para a Bom Levade é fruto também desse trabalho que a gente tem feito aqui no Câmara Paralela. Sim. Ele já me informou, né? Inclusive falou, se propôs de um dia participar aqui com a gente, correria dele da vida lá, mas ele falou que vai conseguir, nem que seja uns 10 minutinhos, mas ele me informou que dentro do possível, quando dá, ele sempre acompanha alguma coisa que, nem sempre no horário que a gente está transmitindo ao vivo, mas nas redes sociais ele acompanha, né, para saber realmente a situação. Então é fruto também desse esforço coletivo nosso aqui de denunciar, mas não só denunciar, de buscar soluções, né, para os problemas da nossa cidade. É isso que eu, você, o Ayrton, o Carlos, que não está aqui hoje por enquanto, é isso que a gente tem feito aqui, feito com muita seriedade, e essa seriedade tem refletido na nossa credibilidade com os nossos deputados que acreditam no nosso trabalho, que acreditam na nossa dedicação e acreditam naquilo que a gente apresenta e, através disso, indicam essas verbas aqui para a cidade. E isso é motivo de muito orgulho para mim, que tive o primeiro contato com ele, e para todos nós aqui que participamos, as pessoas que nos acompanham aqui. Isso é muito me envaidece no sentido bom da coisa, né? Sim, isso é importante. Muito feliz de poder contribuir. Acho que todo, né, Glada, a gente tem que parabenizar, né, você pela iniciativa, obviamente, né? Eu acho que isso é muito importante, né? A gente aqui no Câmara Paralela, que nós iniciamos nesse sentido de estar fazendo a crítica, né, no bom sentido do termo, que eu acho que assim, quando você fala, eu já até comentei para vocês aqui, vou fazer mais novamente a propaganda, né, na tese, que hoje tem um livro que está no Amazon, quem quiser adquirir o livro lá, né, que já ganhou um livro aqui hoje, né, voltando a frisar, mas tem lá o Exilados na Pátria, que é um texto que eu escrevi sobre o Hospital Colônia de Barbacena, onde eu falo, né, que existe um discurso que é denunciativo e um discurso que é crítico, né? A denúncia, fazer a denúncia simplesmente não é o suficiente, né? Mas nós precisamos fazer o discurso crítico no sentido de desconstruir, no sentido de falar que é possível fazer diferente. Então você está de parabéns, né, por essa atitude de estar buscando com deputados, de levando, que isso é importante, é a função do vereador e é a função do cidadão, né? Então, assim, a gente tem que te parabenizar, né, Huerto? Eu acho que é isso, pela atitude, né? E agradecer, leva os nossos agradecimentos lá para o Mário Henrique Caixa. Obviamente, fala com o Mário Henrique Caixa que ele precisa de vir aqui e narrar um gol do Cruzeiro, né? Não é só do Atlético. e mudando aqui, inclusive, deixa o convite para ele, que tem aí a final do torneio de verão, que estava parado, como eu já disse a vocês, né? Ele esteve parado aí por questões da pandemia, mas em breve nós vamos fazer aqui a grande final, isso lá no Vigilante, no Esporte Clube Olímpico, Vigilante, e deixa nosso convite lá, quem sabe ele pode comparecer aqui, vai ser um dia festivo, um dia que possivelmente vai muita gente, com todo cuidado com a relação à Covid, sim, obviamente, né? Mas quem sabe ele possa ir lá e narrar. Na realidade, o que acontece? Eu só explicar aqui rapidinho. O Caixa, ele como já colocou aqui uma breve síntese sobre a carreira dele, colocar, né? Aqui o Caixa, sim. Isso. O Caixa, ele é o locutor titular na Rádio Itatiaia aqui em Minas Gerais nas transmissões dos jogos do Clube Atlético Mineiro. Então ele viaja, para onde que tem jogo do Atlético, ele viaja, né, agora na Libertadores. Ele tem rodado a América do Sul aqui, acompanhando o time nos jogos para poder narrar, no Brasil, Campeonato Brasileiro e por aí afora. Então ele tem que seguir os protocolos, né, com relação à Covid.
né? Então ele não pode se expor muito, porque ele tem que seguir os protocolos ali estabelecidos pela Confederação Brasileira de Futebol, pela Federação Mineira, pela a Comebol, né? Então estava dificultando muito essa visita dele, né, às Sim. cidades. Mas ele falou comigo que tudo que ele tomasse a vacina, os pais dele também são idosos, mas tudo que ele tomasse as vacinas, ele viria nos visitar aqui em João Levade. E, graças a Deus, né, é uma satisfação. Eu, graças a Deus, tomei as 2 doses já, porque eu sou da área da segurança, então fiquei muito feliz por isso. E fico muito feliz por outras pessoas também que têm se vacinado, entre elas o Caixa. Ele vacinou quinta-feira, ele tomou a primeira dose, porque ele tem comorbidades, né? Então ele entrou na lista lá das comorbidades e conseguiu se vacinar. Agora ele vai tomar a segunda dose e, tendo a oportunidade, ele vai vir em Monlevade, sim, ele conhece a cidade, né, já passou por aqui, mas ele nunca teve aquele prazer de parar aqui um pouquinho para bater um papo com o pessoal aqui da cidade, né, com os torcedores. Aproveita aí, então, ó. Fala com ele para narrar o gol do Rina na final do torneio de verão. O Rina tá perguntando quem é esse rapaz que está falando aí. Se apresente aí pro Rina. Você deve conhecer o Rina. Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou cortar o Rina no couro, porque o Rina não lembrar de mim é uma vergonha para ele. Uma vergonha. O Rina me via toda sexta-feira no Degraus. Quando tinha o Degraus lá em Bela Vista, né? Vou começar a colocar os podres dele aqui, lá da época do Degraus, os treinos errados dele lá, que aí vai lembrar de mim. Aí vai lembrar. Brincadeira, Rina. Brincadeira, Mas o Gladon Sim. Eu sou cidadão, vou te dizer, cidadão belavistano, né? Minha esposa é de Bela Vista, já tem muitos anos que eu frequento Bela Vista. Praticamente todo fim de semana eu estou lá em Bela Vista. Já fui homenageado pela Câmara Municipal de Bela Vista. Eu fiz um evento lá em Bela Vista. Só rapidinho aqui, eu fui para ele lembrar de mim. Eu fiz um evento lá em Bela Vista. Eu fazia esse evento de João Levade, fiz lá em Bela Vista um ano. Era Amigos Cantando contra a Fome. Foram diversos artistas, né? Foram mais de 40 shows. Começou no domingo, um domingo, meio-dia, foi terminar mais de meia-noite. E dentre as atrações, na época estava no auge da carreira, o Helber e Alain participaram. Todos os artistas que participavam desse evento com a gente faziam com a doação do cachê, não cobravam cachê, e a renda era toda destinada para uma entidade da cidade que controlava a venda de ingressos, controlava a parte financeira, ficava para a entidade. E lá em Bela Vista, essa renda ficou ali para o pessoal da gruta, né, da construção daquela gruta lá perto da prefeitura. Na época, eles que controlaram esse dinheiro. Na época foi mais de, se não me engano, isso foi em 2010. Foram mais de 30 mil reais arrecadados. Vou dar um desconto aqui, o Glado, porque o Rina, nessa época, ele morava na Alemanha. Né? O Rina, nessa época, estava na Alemanha. Ele te conhecia, mas assim, ele foi embora e lá na Alemanha teve um Alzheimer. Ele teve um Alzheimer lá na Alemanha. Apesar que a fisionomia não mudou nada, eu continuo bonito do mesmo jeito, mas eu era mais novo. Vou passar aqui pro Herton Santos, que agora começou o Herton. Mas você também, Herton, estava com algumas questões aí sobre a cidade, você que tem trabalhado muito na questão de desenvolvimento tecnológico, na formação, na educação, enfim. Né? Você tem alguma novidade para a gente também aí, né? Nessas questões de escolas, enfim? Temos novidades. Mas antes de falar sobre o trabalho realizado, porque as atividades que eu tenho desenvolvido, pro Monlevade, é de médio e longo prazo. Então, isso, só que eu falo, requer reuniões, visitas, viagens. Então, assim, porque são processos lentos. E outra, por nós, do Câmara Paralela, não temos, assim, sermos até, porque não voluntários, nos falta um pouco de força para que o trabalho possa ser mais forte, né? Sim. Para que tenhamos resultados mais eficientes.
Mas antes de tocar nesse assunto, eu quero só chamar a atenção para uma pessoa, quero mandar um alô, um abraço aqui para a nossa seguidora, né? Chamar de nossa seguidora, porque está sempre com a gente. É a Aninha. Sim. É uma pessoa que eu sigo há bastante tempo nas redes sociais. É uma pessoa que está sempre interagindo com a gente. E é uma pessoa que ela é uma bandeira na nossa cidade. Ela luta por justiça pessoal. Social. Ela tá isolada. Ela trabalha isoladamente pedindo justiça. E o caso dela, que ela passa por ele, muitos verem com apenas um caso. E eu acompanho esse trabalho, o grito que ela dá quase que diariamente, né, nas redes sociais. Eu vejo o seguinte, que essa luta dela é a luta de muitas mães, de muitas. Então eu quero deixar aqui um abraço para ela, para você, Aninha. Eu não conheço pessoalmente, não tive com a Aninha pessoalmente, mas eu tão logo passar essa pandemia, porque eu estou me restringindo ao máximo, e eu faço questão de dizer para você, Aninha, que eu vou te procurar e a gente vai conversar, porque é muito dolorido o que você está passando nesses anos todos, sabe? Eu sinto, não só eu sinto, nós do Câmara Paralela sentimos isso. Sentimos com você o quanto é difícil pedir justiça, sabe? Eu passo por inúmeras dificuldades também, mas elas não chegam ao nível que é o seu caso, de perder vida, sabe? Então, assim, nós temos que lutar o tempo todo por mais vida, sabe? E esse seu trabalho, essa sua luta, reflete para mais vida para muitas pessoas. Infelizmente, a sociedade não está enxergando o quanto você está lutando para que nós, cidadãos molevadenses, tenhamos mais vida, sabe? Então, tão logo passar esse momento, eu vou te procurar pessoalmente e você pode ter certeza que não só eu que estou aqui direcionando as palavras a você, o Câmara Paralela, inúmeros bom-levadenses que estão ao seu lado, sabe, torcendo para que a justiça prevaleça. Sempre. Tá bom? Bom, Eliseu. Obrigado, Ayrton, e a gente reforça essa fala, né, que também conheço, né, um pouco a Aninha. E importante isso que você está falando. Eu te agradeço pelas palavras, né, em nome da Aninha aqui, te agradeço, que eu acho que foi bem colocado e bem lembrado. Parabéns e obrigado a você. E parabéns para a Aninha pela Sim. luta, e não desistir nunca. Não desista. Mas, Eliseu, o trabalho que eu tenho feito, como eu disse, é um trabalho de médio e longo prazo, mas ele não pode parar. E às vezes um dos trabalhos que eu já até relatei aqui é a questão da possibilidade de ter uma montadora de veículo, né, em inúmeras cidades. E a cidade de Monlevade, a nossa região, ela está inserida no processo e está forte isso. Infelizmente, algumas cidades que já tinham sido descartadas estão ganhando pontos em relação a esse processo, que é o caso de Patinga. A cidade de Patinga foi descartada, ela hoje está reabilitada no processo. Por quê? Porque a cidade promove elementos favoráveis à instalação desse polo, sabe? Mas estamos na luta, né? E eu também estou trabalhando com um modelo agora de educação, de treinamento. Está caminhando o processo, e é um processo que também, para médio prazo, talvez não para longo prazo, mas para médio prazo,
no foco de treinamentos. Tá? Então, eu estou fechando, eu fiquei em Muriaé praticamente quase 30 dias e iniciando os primeiros contatos para a gente implantar na nossa região um centro de treinamento. Estou trabalhando para isso. Então, assim, foi praticamente 30 dias lá de atividades, né? É claro, eu aproveitei que eu estava lá fazendo alguns testes, né, algumas experiências, né, da minha página, do Diz Aí Professor. Eu também desenvolvo alguma coisa também, né, em função dos estudos que eu faço. Eu estou desenvolvendo um sistema para criação de peixes em residência, para consumo residencial. Eu escolhi Muriaé para fazer esses testes devido à condição ambiental lá ser favorável. E, paralelo a isso, eu comecei a fazer algumas visitas a algumas instituições, algumas empresas, e estão focando aí a possibilidade, a coisa está andando bem, está caminhando bem, e a gente deve atrair muita coisa boa para a nossa região, não é nem para Monlevade. Monlevade vai ganhar? Vai, mas vai acabar refletindo no médio Piracicaba inteiro. Sim. É altamente favorável. E vai refletir também no desenvolvimento, porque quando você tem uma cidade com mais fomento em treinamento, com mais fomento em educação, com mais fomento em pesquisa, você abre braços para vir o desenvolvimento, você atrair investimentos, gerar emprego. Né? Então, a gente está trabalhando, que é o caso do nosso amigo, o Gladevon, esse ganho que Monlevade conseguiu. Então, esse recurso que Monlevade conseguiu através do Gladevon, né, não é nem via Gladevon através do deputado, eu estou invertendo. Ele está em nossa casa. Você, Gladevon, está em nossa casa. Então, foi através de você que nós conquistamos esse valor. Não vou nem falar desse recurso, vou chamar de valor, porque esse valor vai gerar emprego, vai gerar serviço. É isso que o Monlevade precisa ver. E essa sua ação, essa sua atitude está gerando valor na nossa cidade. Então, esse trabalho que a gente tem feito, esse trabalho que o Câmara Paralela tem feito, o trabalho que o Museu tem feito, aí, os estudos para a gente tentar fazer a quantificação, a qualificação do nosso educativo, para a sociedade ter acesso de informação e ver o quanto os nossos vereadores são produtivos pró-Bom Monlevade. Exatamente. O trabalho que nós, do Câmara Paralela, estamos desenvolvendo o resultado principal do nosso trabalho, agregar valor à nossa cidade. Exatamente. Werton, eu acho que é interessante que você está colocando, assim, que além dessa questão, nós temos aqui uma coisa específica aqui do meu bairro, né, Nova Aclimação, que é a construção da praça aqui, numa parceria com a prefeitura, né? A nossa prefeitura aqui, ela tem uma parceria com a comunidade, e essa semana nós fizemos a limpeza do local. Vou ver se depois a gente põe aí traz uma foto para apresentar para as pessoas e quero que vocês venham aqui também, né, para ver o que tem sido feito. Além disso, a comunidade, cada um fez uma doação de um valor aqui para a gente poder dar sequência aqui, né? Já tem um projeto, e até a esposa do nosso amigo Hugo, que está aqui na frente desse projeto também, né? Então, acho que é interessante. E olha, vou destacar aqui, nós estamos recebendo aqui hoje no nosso Câmara Paralela, meu amigo Ítalo Ayala. Ítalo Ayala foi o vereador no último mandato em Bela Vista de Minas. Ele foi o mais votado lá em Bela Vista, né? Então ele está aqui conosco hoje. Obrigado, Ítalo. E até pedindo o Ítalo já aproveitando, né, que o Ítalo tem muito contato também com a deputada Rosângela Reis. Quem sabe ela possa também, né, contribuir de alguma forma, enfim.
Aí o Hugo, eu falei do Hugo, apareceu o Hugo aqui, ó. O Hugo é um também do que tá aqui, né, Hugo? Nós estamos aqui na questão da praça, né? Enfim, tá sendo um grande destaque, talvez seja o maior destaque desse governo atual, né? O Hugo Martins, que já esteve conosco aqui no Câmara Paralela, nota 10 para o Hugo, muito obrigado, enfim, né? Eu acho que a gente tem que destacar, né? Como bem o Gladevon falou, que a gente tem que destacar, mas nós estamos aqui no conjunto, né, da comunidade, tentando fazer esse projeto, essa questão de estarmos trabalhando aqui em parceria. Eu acho que a parceria sempre é muito bem-vinda, é necessária, né? E estamos aqui discutindo, trabalhando, enfim, né? E vamos ver o que a gente consegue, mas segunda-feira começa lá a parte mais de organização, de limpeza mais local. A prefeitura já veio, já passou o trator, já tirou o grosso do espaço da praça, e agora nós estamos aí, né, para dar sequência aí. E o Ítalo, ó, comentou aqui também, obrigado, Ítalo, né? Eu vou voltar aqui, o Jacon está aqui. O Jacon não pode deixar de colocar o Jacon aqui no nosso debate, e o Jacon vai ser o nosso convidado, hein? Qualquer hora para participar aqui conosco aqui, ó. E o Ítalo também, enfim, as pessoas que estão nos acompanhando. Oi, Ítalo, é isso aí, nós precisamos do seu apoio, da sua ajuda aí, né? Você que é um dos vereadores que foi destaque na última legislatura lá em Bela Vista de Minas. O Ítalo, ele fez tem que parabenizar o Ítalo, porque fez duas coisas importantes. Ele fez um excelente mandato em Bela Vista, não quis retornar, porque ele se formou em psicologia e quis seguir a carreira, né? Fazer a experiência dele como psicólogo. Está aí hoje, psicólogo formado. Não sei se está atuando lá em Bela Vista como psicólogo, mas assim, é bom destacar isso aí, que um jovem entrou muito novo lá na política e está aí, né, conosco aí. Mas enfim, eu vou deixar aqui a questão do Jacon e a gente, né, para estarmos encerrando. Hoje a gente está com mais 1 hora já de live. Obviamente que com a não participação do Carlão hoje deve ter ocorrido alguma questão. Isso diminui um pouco, né, as nossas falas, enfim. A Câmara Paralela tem enviado ofícios à Câmara ou à Prefeitura solicitando algo ou pedindo informações diversas. Então, eu vou fazer um comentário aqui, eu acho que é importante. Jacon, nós tivemos aquela conversa com a Genice. Nós estamos precisando aí, por essas questões da pandemia, não temos como estar nos encontrando, mas nós estamos precisando de fazer uma conversa, não só entre nós aqui, mas na ideia de fazer aquela questão do observatório, né? De dar sequência àquela ideia que nós tínhamos do observatório. Temos feito sim uma parte mais de análise de informações e precisamos, né? Individualmente temos feito algumas discussões, mas via Câmara Paralela nós precisamos de estar fazendo aquilo que nós já nos colocamos. E volto a falar, olha, lá nós precisamos de trazer naquele site onde nós pedimos para as pessoas responder aqueles questionários, né, o site o Fato, né, para que as pessoas possam responder o questionário e a gente começar a encaminhar algumas demandas, né, algumas informações, enfim. Falamos muito com relação ao nosso amigo Marco Martino, não sei se ele está aqui hoje também, talvez ele esteja lá no YouTube, que hoje nós estamos transmitindo também pelo YouTube. Tinha 10 pessoas lá no YouTube há pouco momentos aqui, estava vendo, tem 12 aqui, e 12, 11, mais 10 lá no YouTube. Então a coisa está crescendo, ficando bacana, né? Eu acho que é bastante importante a gente o trabalho, né, está crescendo. Mas enfim, acho que nós precisamos de fazer essas questões, né, que o Jacon está pontuando aqui muito bem. Começar a encaminhar as demandas que vão surgindo aqui. Né, dentre elas as questões de vacina, de pedir esclarecimento, pedir informação para a gente estar divulgando, né? Ezel. E só concluindo, só concluindo aqui, Gladevon, porque em verdade tudo isso que é da relação de comunicação, nós ficamos de pedir o Martino a possibilidade do Dindão estar participando aqui conosco na questão da comunicação, e aí sim a gente faz esse encaminhamento com mais clareza e precisão.
Sim, Gladys, desculpa ter te interrompido. Não, é só um esclarecimento aqui, principalmente para nossa amiga Magda, né? Sim, Ela tem tocado muito no assunto aqui sobre a vacina. isso. Na sexta-feira agora, próxima sexta, vai ter uma reunião na Câmara Municipal com meu Deus, fugiu a Secretária de palavra Saúde. aqui, a chefe, não é a chefe, a gerente da Vigilância Sanitária aqui de João Monlevade, e ela Mara, vai explicar. Amara, Hã? Amara, Não, não é Mara, não, é Viviane, né? Acho que é Viviane, Viviane que é o nome dela. sim. Isso. Ela vai explicar um pouco sobre a questão da vacinação aqui em Monlevade, como está acontecendo, como está sendo, sobre essa questão das comorbidades, quais vão se encaixar aqui no nosso município para que as pessoas sejam vacinadas, né? E assim, é bom lembrar que, infelizmente, vamos retornar lá no início, né? Sim. A questão das vacinas, o país inteiro está passando por essa dificuldade, né? De ter vacina. Primeiro, pelos os erros, né? Eu falo abertamente que são erros cometidos pelo governo federal, que dificultou demais a aquisição de vacina. E agora, recente, para continuar errando, né, o ex-ministro Pazuello falou que não precisava estocar vacina para a segunda dose da Coronavac, porque teria vacina. Os municípios no Brasil inteiro, nas capitais, vacinaram, porque o ministro da Saúde afirmou que não faltaria. É uma pessoa de credibilidade, é uma pessoa que tem voz de comando na saúde nacional. Se ele falou isso, as pessoas né, vão acreditar e vão crer. E aconteceu o que está acontecendo. Então, o Monlevade não é diferente, está sofrendo assim também, mas no Médio Piracicaba, João Monlevade é uma das cidades que mais vacinou até agora a população. Né? Parece que já chegou a 30 mil vacinados, né, Gladys? Alguma coisa assim. Então, assim, a gente tem quase que... a metade, né? Então, assim, a gente tem que dar essa satisfação que, com toda a dificuldade, nisso aí o governo municipal tem acertado e tem acertado muito, sim. Ele tem, com toda a dificuldade, ele está conseguindo essa vacinação aqui no município. E, infelizmente, é a questão da falta mesmo da vacina, né? Por isso que não está mais efetivo aqui no nosso município. Mas, de qualquer forma, a Viviane, que é a gerente lá da Anvisa aqui em João Monlevade, ela vai prestar mais esclarecimentos para a nossa população. O Denis fala aqui, né, que teve foi ontem, né? Às 15h30. Não, foi ontem, só que deu problema às 15h30, na transmissão. Mesmo. Ok. Mas é importante destacar, gente, que eu acho que assim, como diz, né, aqui a nossa questão é de fazer jus ao que está sendo feito. O SUS, enquanto sistema, ele funciona da seguinte forma: o governo federal faz o que a gente chama lá da parte do ajuste do sistema. O governo estadual, ele tem a função de fazer uma interlocução entre os municípios, e o governo municipal a função de execução da política de saúde. Então, cada ente federativo tem a sua função. Dando um exemplo concreto, vamos pegar a vacina como exemplo concreto. O governo federal ficou de viabilizar a vacina, certo? Essa vacina, via governo federal, seria distribuído para os estados que encaminhariam aos seus municípios, correto? Cada município, a partir de um projeto do governo federal, e interessante que o Monlevade seguiu isso à risca, foi aplicar as vacinas, foi executar essa política. O Monlevade realmente seguiu à risca. E lembro que uma das críticas grandes que teve foi quando os profissionais da saúde foram vacinados na primeira dose, e dentre esses profissionais da saúde tem um profissional da saúde que é o educador físico. Isso foi feita muita crítica na época, mas Monlevade tentou assim, vamos seguir, vamos pôr aqui, vamos seguir à risca. E realmente seguiu, aplicou as vacinas.
houve essa questão que você trouxe, Gladel, que inclusive um dia de sábado, quando o ministro exigiu que fosse aplicado, que não se fizesse estoque. Então o Monlevade foi num sábado, aplicou todas as vacinas que estavam em estoque, que era a Coronavac. Não é isso? Executou tal qual foi posto pelo governo federal. Só que a gente vê agora que o insumo para a produção da Coronavac, que é responsabilidade do Butantan, acabou. Não tem. E já vinha atrasando. Então, houve sim erros no sentido do governo federal de, primeiro, não ter adquirido as vacinas. Isso a CPI foi o que a gente inicialmente falou. E erro. Né? E responsabilidade, a responsabilidade foi do governo federal de não ter adquirido as vacinas, não ter adquirido o insumo, porque, de certa forma, fica numa discussão que não é nossa enquanto população, mas desses camaradas que ficam discutindo: é a China é comunista. Eu vou falar a verdade, que se você fosse fazer uma análise fria, você vê que a China é um capitalismo estatal, de Estado, né? Estatizou tudo e tem lá os seus capitalistas que tomam conta do Estado. Enquanto isso, faz prejuízo à população nessa briga, que eu nem chamo de ideológica, porque nós discutimos um debate de 1850, que foi onde que o Marx escreveu lá o Capital, não cabe mais no nosso mundo. Então nós somos prejudicados, porque obviamente que é interesse também de dividir a população, de colocar um grupo contra outro grupo, de falar que um é A e o outro é B, enfim. Eu estava conversando aqui com o Ayrton antes de iniciarmos, é exatamente isso. De certa forma, o que nós temos que ter clareza é que nós, enquanto população, nós não temos que estar no prejuízo dessa briga. Por quê? Um gestor público não deveria ter a ousadia e o direito de colocar uma população em risco por convicções dele, seja ideológica, seja de religiosa, seja qual for. Ele não pode impor a vontade dele à população. Né? Então, eu tenho a minha esperança é que a gente consiga superar, né? Se já houve erro no passado e nós achamos que agora iríamos acertar, e agora nós detectamos que temos erro de novo, nós temos que caminhar para frente, não ficar discutindo nem justificando A ou B. Mas o outro é corrupto, de cá não é. Gente, nós temos que pensar para frente. Nós temos que pensar na população, nos nossos direitos, porque nós é que sustentamos tudo isso que está aí. Né? A população, através dos impostos, é que sustenta. Né? Então, nós precisamos de ter essa clareza. Né? Eu acho que a Magna faz aqui enfim. Deixa eu ver duas questões aqui. Precisamos da vacinação em massa. Fiscalização, por favor, saber o que está acontecendo, se está ou não acontecendo desvios. Acho que a gente pode buscar essa informação, né, Gládia? Vamos comprometer a buscar essas informações e ver como que está. Eu vou ver se você, Gládia, tem uma proximidade do Dindão. Eu gostaria muito que o Dindão aparecesse aqui para a gente bater um papo. Sim, eu vou fazer um convite para ele essa semana. Eu falo porque é uma pessoa da comunicação e essas informações são totalmente de comunicação, né? Não precisa de a informação que está dentro da prefeitura. Então, eu já comentei aqui, a gente precisa de fazer mais do que informar, a gente precisa de comunicar, né? Estava acompanhando, só funcionou 2 minutos e caiu a transmissão. O Denis, né, volta. Sobre a reunião de ontem. Sim, obrigado, Denis, pela informação. Né? Precisamos de informação, saber sobre o que está acontecendo. Exatamente, Magna, nós nos comprometemos então de buscar essa informação, de buscar lá com o Dindão, enfim. Né? Obviamente podemos depois também pensar na discussão específica sobre essa questão da vacinação com alguém da saúde. Tem cidades que a população andou de Monlevade, a maioria já foram vacinados. Isso aí é a destinação da vacina que vem aqui no nosso caso via a Regional de Saúde. Eu não tenho essa informação também para né? A informação que eu tenho aqui a Magna fala, vocês quem estão no poder ficarem alertas atentos. Não, Magna, nós somos paralelos aqui, nós não temos essa questão, né? Nós não estamos... nessa discussão nós estamos aqui mais no sentido de
de dar uma contribuição enquanto cidadãos, né? Nós não somos parte de governo, não, fomos até candidatos, não fomos eleitos, mas assim, achamos que podemos contribuir de alguma forma com aquilo que nós desejamos, uma vez que nós desejamos ser vereadores para transformar a nossa realidade, então nos dispusemos a estar aqui conversando, né, fazendo um parlamento a respeito dessas questões. Bom, mas é isso. Acho que nós estamos aqui chegando no nosso momento de encerramento, né? Eu quero fazer o agradecimento, mas antes disso vou passar para as considerações finais aqui do meu amigo Ayrton Santos e depois Gladman, para a gente estar fazendo o fechamento aí. Bom, eu, apesar de não conseguir até o momento enxergar novos rumos para a nossa cidade, eu sou muito positivista, sabe? Eu acredito muito, porque chega um ponto que as coisas, naturalmente, a sociedade faz com que elas aconteçam, sabe? Hoje, o mundo está passando por um problema de saúde, o Monevade não é diferente. E com certeza, essa condição mundial hoje, ela gera impacto negativo, freia. Porém, é o seguinte, nós não podemos usar este problema como justificativa para não se fazer o que precisa ser feito. Nós temos a cultura dos 100 dias, que agora já estão criando a cultura dos 120 dias. O marketing, né, sendo muito explorado em João Monlevade, eu já comentei isso algumas vezes aqui, o marketing por políticos, né, executivo. E eu não tenho visto preparo se utilizar de um problema dessa pandemia, vamos dizer assim, já que ela é motivo para tudo, eu não tenho visto se utilizar deste problema para se criar ferramentas para que, caso num futuro, daqui a 1 ano, 2 anos, tenhamos um outro problema, nós estejamos preparados para um combate e uma superação novamente. Porque a China saiu fora do problema dessa pandemia? Eu comentei aqui várias vezes. Em 2002, 2003, que o coronavírus, esse mesmo coronavírus, gerou um problema lá. Uma vez bloqueado esse problema, o que eles fizeram? Desenvolveram algumas ferramentas de uma metodologia para combater uma futura epidemia. E foi o que aconteceu. Passaram-se 17 anos, o mesmo coronavírus que gerou um problema lá em 2002, veio agora gerar um problema. Eles implantaram essas ferramentas de imediato e conseguiram fazer um controle, um bloqueio. Aí eu pergunto, o que João Monlevade está fazendo agora para desenvolver metodologias, ferramentas, criar ferramentas e utilizar de metodologias existentes, entre outros elementos de conhecimento, para futuramente estarmos preparados para combate, preparados para enfrentar novos desafios, enfrentar o desconhecido novamente. Isso também eu não tenho visto, sabe? Porque temos que estar nos preparando a todo tempo para o futuro. Por exemplo, semana passada eu fiz um comentário em relação à questão do transporte público. Sabe-se que o contrato
contrato com a Escon está terminando, uma nova licitação tem que ser feita. Por que a prefeitura já não chama a comunidade para discutir agora? Para a criação de um novo sistema, uma nova proposta. E quem sabe, se a Escon for vitoriosa novamente, ela não venha com um novo trabalho, ou seja, outra empresa qualquer, uma nova condição. A prefeitura tem que chamar a sociedade agora para conversar, para depois ficar em cima da hora, criar abrir uma licitação e sem que a sociedade participe disso, sabe? Então, eu não tenho visto que esses trabalhos estão sendo feitos, tá? Sim. Então, uma boa noite aí para todos aí, e até um próximo momento com mais discussões e mais aprendizado para todos nós. Obrigado, Ayrton, né? Agradecemos a sua presença mais uma vez aí, né? Como sempre, brilhante, pontuando bem as questões. Eu acho que isso é fundamental, né? Eu lembro que na semana passada, inclusive o Carlos Silva estava presente, nós discutimos muito a respeito, né? E por isso a questão do modelo de gestão, né? Que nós falamos que nós estávamos até questionando, porque o Dr. Laércio já foi um prefeito que participou, que fez, que idealizou e que na época dele trouxe muita discussão da participação popular. Esse é um discurso corrente dentro do partido dele, né, de orçamento participativo, participação popular, e a gente tem sentido esta falta, né, exatamente desses espaços, desses canais de comunicação, não só canais de informação, né? Não basta você chegar com outdoor, né, sem um monte de foto no outdoor, sem nenhum sentido, né? Que a gente tem discutido isso. Põe-se fotos lá que você sabe de onde que essa foto, o que ela significa, o que ela representa, o que ela está querendo comunicar. Então a gente precisa disso, de estar conversando no sentido de fazer a crítica mesmo e da nossa expectativa, de que haja aí esta possibilidade e esses canais de comunicação, ou seja, que a população também possa falar, né, que a administração esteja aberta a esta fala, a essa troca. E aproveitando, olha, vocês que estão aí nos assistindo ainda, vá lá no YouTube também, curta dá um like, inscreva-se no nosso canal, né, Web TV O Fato, que isso é muito importante. Nós vamos estar começando a fazer essas transmissões lá também, para que possamos abranger mais pessoas. Aqui, ó, estou assistindo aqui no meu tablet, aqui não dá para ver que ele fica brilhando, mas aqui está passando aqui estou assistindo aqui exatamente no YouTube, né? Interessante. Lá tem mais 5 pessoas assistindo agora, tem 10 likes lá. Vamos lá, nos ajudem, inscrevam-se no canal, no YouTube, Web TV O Fato, para que a gente possa ampliar cada vez mais esse nosso debate, né? Antes de passar para o lado, vamos só passando aqui, né, nos nossos agradecimentos ao Zé Martins, Zé Aparecido, o nosso Zé Locke, querido Zé Locke, ó, precisando de máquina, ferramenta, de fazer aquele passeio bacana. Procure lá o Zé Locke, ganhou aí o comercial gratuito aqui hoje. A Magna Lúcia Antônio, que está aqui conosco, que trouxe a questão do debate. Muito obrigado, Magna, por ter trazido o debate aí da vacina. Nosso amigo Jacon, que foi sorteado aí bem no início aí, Jacon. Depois você me manda aí numa mensagem lá aí no Facebook, Jacon, um contato para que a gente possa encaminhar para você, né, o nosso sorteio de hoje, que foi esse livro, né, fantástico. Você entender um pouco mais sobre a telesaúde, olha. E dizendo aí, ó, é um fato também, e aproveitando lá o Ítalo, que estava aí de Bela Vista, o Rina, esse foi um projeto que nós implementamos lá em Bela Vista, na minha época lá, quando fui vereador, lá em Bela Vista, nós fizemos lá o Telesaúde, que Monlevade até hoje está devendo a população de Monlevade. O Telesaúde é muito importante. Ele começou aqui no serviço público em Belo Horizonte, né, numa época que Belo Horizonte sempre teve à frente, sempre esteve na vanguarda aí no processo da saúde. Para você ter uma ideia, foi o primeiro
telesaúde público, começou os testes aqui, foi na UFMG, e diga-se de passagem, a UFMG está criando a nossa primeira vacina. Ela é a primeira criadora da vacina contra a AIDS, que já está em teste. Além disso, está aí batalhando aí na vacina do Covid, né? A primeira vacina, inclusive, tem aí uma brincadeira, ou sei se é sério, mas enfim, uma discussão que foi feita pelos jornais, né? Se ela vai se chamar Corona Trem, Uaivac, enfim, uma discussão do nome da vacina, né? Nossa Corona Trem. Mas é bacana, mano. O mais importante é que o Ayrton destacou isso lá no início, né? A importância da tecnologia, das universidades, nessa produção da tecnologia, isso é fundamental. Nós estamos aí. Então, Jacom, manda lá um contato para que eu possa mandar para você, a Magda, Denis também, que tem sido assíduo aqui, ó, né? Olha, já deu uma 11 curtidas lá, vamos lá, se inscrever no nosso canal. Ela passou aqui, olha, 97 inscritos, tem 11 curtidas. Posso se inscrever aí, mais algumas pessoas se inscrever no canal e curtir lá essa nossa Câmara Paralela, que é fundamental, vai ser muito importante para cada vez mais a gente atingir mais pessoas e estarmos aí, né, nesse nosso trabalho aí. O Denison Silva, meu amigo Denison Silva de Belo Horizonte, está sempre nos acompanhando. O Denis, já falei, que tem contribuído bastante. A Magna, novamente, a Aninha, né? A Aninha, que o Ayrton já destacou, né? A importância aí da luta da Aninha também por justiça, a gente tem acompanhado. Mauro Fernandes, meu amigo Mauro, que esteve aí conosco, está aí. A Mara Rodrigues, nossa amiga lá do Podemos, não é isso? A Mara. Isso. Então, a Mara, eu já fiz a Mara o convite para ela estar participando aqui, trazendo o tom feminino para o debate aqui, mas já até comentei sobre isso com a Cláudia, uma amiga nossa também, mas enfim, as meninas não querem estar aqui até então, né? Fica aí mais uma vez o convite, nós vamos insistir nesse convite aí, né? Rina, que já tomou aí um puxão de orelha do nosso amigo Glademo, né? Mas enfim, Carla Braga, grande abraço, Carla Braga. Rina novamente, Aninha, Jacom, Magda, enfim, Ítalo Ayala, nosso vereador Ítalo, que esteve aqui conosco, Vinícius Botelho também, que esteve aqui conosco. Muito obrigado a todos que participaram, né? Enfim, e Jacom, obrigado, Jacom, nós que agradecemos, né? O prêmio é você estar aqui conosco todo sábado. O Jacom esteve presente em todas as câmaras paralelas, né? Todos eles, sem falta. Esse é aquele aluno aplicado, né? Como se fosse aquele aluno aplicado, mas ele, na verdade, é um grande professor, está sempre trazendo sua contribuição, nos ensinando aqui um pouco da política, da experiência dele, né? Grande Jacom. E vamos também, fica aí o convite, Jacom, para estar participando aqui conosco. No dia que você se dispuser a estar aqui conosco dentro da nossa live, eu te mando aí o link e vamos estar trocando ideias. Você também está dando a sua contribuição aqui ao vivo. Passo para o Glademo fazer as considerações finais. Glademo, muito obrigado. Obrigado a você, Eliseu, professor Ayrton, as pessoas que nos acompanham. E só para prestar aqui alguns esclarecimentos. Com relação o Jacom perguntou se a gente tem procurado informações e coisas nesse sentido com a prefeitura e tal. Eu fiz um requerimento e que, ao que parece, vai ser atendido, está sendo encaminhado. Fiquei muito feliz por isso. Desculpa, Glademo. Você me fez lembrar, desculpa te interromper, mas é o seguinte, o Ayrton é o campeão de ofícios e requerimentos. Isso aí eu esqueci de falar na época, o Ayrton também não lembrou, mas inclusive nós falando assim, Ayrton, vamos tentar ver se a gente faz esses ofícios, esses requerimentos, mas num sentido assim coletivo, para não ficar uma coisa parecendo que era só ele que estava brigando, exigindo ou querendo, né? Inclusive o Hugo, que foi uma das pessoas que recebeu lá, que ele teceu bastante elogios ao Hugo na época, né? Falando do contato, da receptividade lá do Hugo, que esteve aqui conosco também assistindo. Mas é isso, desculpa, é só porque você me fez lembrar e eu não podia perder essa oportunidade. Sim, mas o que acontece? A gente tem, nesse tempo de pandemia, o que mais se prega é a não aglomeração, né? Sim.
E o DAI aqui, João Levade, ele meio que criou uma dificuldade para o consumidor na hora de pagar a tarifa de água, porque você só consegue pagar nas agências, nas lotéricas ou então na Caixa Econômica, Sim. o que causa muito transtorno. Então, eu conversei essa semana com o pessoal da prefeitura para que levasse ao DAI a possibilidade de voltar outras agências bancárias, outros locais, para receber a nossa conta de água, de forma a diminuir as filas nas lotéricas, a acabar um pouco com essa aglomeração, e parece que está sendo encaminhado. Então, assim, fico muito feliz que a gente tem proposto aqui algumas soluções para a cidade e coisas simples e que estão sendo acatadas. Em relação à Câmara, né, oficial, aos nossos vereadores, também fico muito feliz que eu tenho observado nos últimos dias que, nas últimas reuniões deles, que muitos dos projetos que nós apresentamos durante a campanha eleitoral, que não eram propostas deles, que agora estão também sendo colocados em pauta. Isso mostra a efetividade do nosso trabalho. Por exemplo, a questão dos fogos de artifício aqui na cidade, que o vereador Belmar sabiamente apresentou, nós já havíamos apresentado isso durante a campanha eleitoral. Essa questão do táxi lotação, que o vereador Belmar também já tem um projeto lá que já tem mais tempo que está sendo encaminhado, aproveitando essa questão que o Ayrton falou aí do transporte público, né? Então está sendo encaminhado essa questão, a questão dos aplicativos, né, de mobilidade aqui na cidade. Então, assim, são coisas pontuais, mas que fazem toda a diferença. A questão da Procuradoria da Mulher, nós apresentamos uma proposta da Casa da Mulher, não foi bem a Casa da Mulher o que está sendo proposto na Câmara, mas estão tentando criar a Procuradoria da Mulher, que é muito legal também, né? Ajuda bastante, principalmente no que a gente vê da violência doméstica. Então, assim, a gente percebe que as nossas ideias, os nossos projetos para a cidade estão sendo pautados de alguma forma, e isso é contribuição nossa aqui do Câmara Paralela, que tem mostrado, né, essas questões. E só para pontuar uma outra questão aqui, que o Denis voltou, o amigo Denis também, que está sempre conosco aqui, muito obrigado, Denis. Na realidade, ele fala que tem que rever até sobre os bancos. Tem banco que recebe boleto só se for cliente. Na verdade, o cliente pode pagar nos outros. Quer dizer que é uma norma do banco, só recebe boleto do seu cliente. Isso é uma coisa que dificulta muito a vida do cidadão e que realmente precisa ser revisto, né? Eu concordo com o Denis. E, tipo assim, só para reforçar aqui a nossa fala do início, sobre a denúncia do vereador Marquinhos Dornelis, parabéns aqui o vereador pelo posicionamento em relação à falta de reunião das comissões. Outra coisa que o vereador falou e que me chamou muito a atenção também é que hoje João Monlevade tem 2.356 leis que vigoram aqui no município. Então, assim, eu acredito que a gente tem lei aqui para tudo, né? Só não funciona. Por quê? Porque quem está no poder não faz questão de fiscalizar, não faz questão de cumprir. E seriam essas reuniões das comissões o principal, vamos dizer assim, centro de debate dessas leis, para aperfeiçoar aquelas que precisam ser aperfeiçoadas e cobrar a execução daquelas que, se é uma lei, tem que ser cumprida. Vou voltar a pontuar uma questão aqui que nós falamos e retomando aqui novamente. Uma coisa é fazer a denúncia, então eu vou... você está dando os parabéns, mas eu vou dar uma puxadinha de orelha, né? Sim. Se você tem 2.300 e... quantas leis? 56. 2.356 leis. O que era a função deste vereador? É pegar juntamente com seus amigos, separar por temas estas leis e fiscalizar a sua execução.
Por exemplo, nós já falamos aqui na semana passada, retomando o debate com o Martino. Não sei porque o Martino não apareceu, estou achando que ele foi lá para o YouTube. Mas é o seguinte, nós temos uma lei de incentivo à cultura em João Monlevade que ela não é executada. Estou falando aí porque você é uma pessoa da área. Não, foi eu que levantei a bola. Você que trouxe, exatamente. Então, nós temos que também chamar a nossa amiga lá da cultura para poder discutir isso. Tá aí, né? Pois é. Na minha colinha, né? É porque não deu tempo de falar. Minha letra é horrível, mas acho que dá para ler aí. Na minha colinha, cara. Sim, tô vendo. Eu falo exatamente Fundo Municipal de Cultura. Ou seja, existe a lei. Estava aqui na minha colinha para hoje. Veja bem, é muita coisa para falar. retomando lá com a Genise, a nossa conversa com a Genise. Existe a lei. Denis, olha, aproveitando que o Denis manifestou mais uma vez, Denis, precisamos aí, né? Nós que já temos filiação partidária não podemos participar, mas você puxar aí com a gente a construção do observatório. Por quê? Olha só. Sim. A Genise pontuou duas coisas fundamentais. Primeiro, o cidadão é a pessoa que tem que fazer a cobrança e a crítica. Esse é o primeiro ponto. Nós que somos o dono do dinheiro, não são os eleitos. As pessoas que foram eleitas estão lá na posição de quem tem que dar conta de um trabalho, que foram contratadas para um trabalho. E nós temos que respeitar, né, esse trabalho, mas nós temos que exigir que o trabalho seja feito. Então, se existe essa quantidade de lei, acho que é função da Câmara fazer um estudo, que leis são essas, se elas estão ou não sendo cumpridas, e ir até o Legislativo e exigir que o Legislativo cumpra. Porque o que a gente tem visto, igual eu comentei aqui, não adianta o vereador falar que vai doar 20% do seu salário para uma entidade, porque se ele fiscalizasse, ele faria muito mais do que 20% chegar para as entidades. Como, por exemplo, se ao invés de o vereador doar os 20%, que inclusive para a Liga Monlevadense de Futebol não chegou, esses 20% que entraria em abril, então fica aí, né, nossa crítica a uma fala que não foi cumprida. Então, é preciso que eles fiscalizem. O que é fiscalizar? Saber se a lei está ou não sendo cumprida. Isso que é fiscalizar. Esta lei, por exemplo, não está sendo cumprida. Então, a secretária devia estar exigindo, mas obviamente que os secretários eles têm lá o seu cargo mais, vamos dizer assim, mais frágil, né? Mais fragilizado. Isso é função do vereador. Fiscalizar. Olha, por que no esporte essa lei não está sendo cumprida? Nós temos um problema grave lá no esporte, que era a discussão das subvenções que se passavam, que é uma das bandeiras que eu peguei na campanha, né? E acabou que se deu um prejuízo para próprias instituições, isso não foi feito. Nós temos a questão da cultura. Por quê? Esses são os pontos frágeis que a administração geralmente recortam esses recursos como se não tivessem importância, e na verdade é o contrário, né? Nós falamos aqui, a saúde depende muito do esporte, né? Mas depende do esporte, não é retirar o recurso que já é mal aplicado ou muito pouco aplicado. A cultura, poxa vida, nós temos, né? Foi uma discussão que eu fiz com o Martino no WhatsApp. Se você for pensar a produção de elementos culturais, você que trabalhou em Bela Vista de Minas, você sabe a quantidade de eventos, quantidade de artistas que tem lá e que aqui nós, né, temos essa dificuldade. Então nós precisamos de cobrar isso. Então, se o vereador trouxe essa questão, nós temos que cobrar desses representantes, aí, ó, vereadores são representantes, nós temos que cobrar deles, não é simplesmente que façam denúncia, por isso que eu falo do discurso denunciativo sendo um discurso um tanto quanto frágil de transformar a realidade. Não adianta ele fazer denúncia, ele tem que fiscalizar e exigir. Mas na realidade, o Eliseu, ele fez a denúncia, igual eu tô falando assim, eu entendi o que você colocou. Ele fez a denúncia e a proposta dele foi exatamente essa, de pegar essas 2.356 leis que já estão em vigor aqui no município, dividir elas de acordo com cada comissão, e as comissões começarem a trabalhar em cima dessas leis.
Exatamente. Você tem, Foi exatamente o que ele propôs. olha só, cada um tem um assessor, né? Se você tem 2.000, você vai ter que dividir para os 15, cada assessor, cada vereador vai fazer ali seu trabalho. Desculpa, gente, é porque houve uma ligação aqui agora. Eu estava assistindo e interrompeu. Mas enfim, cada vereador vai ter o seu trabalho de fazer, de dar esse resultado, de trazer esse resultado para a população. E além disso, aperfeiçoar aquelas leis que já estão ultrapassadas e fazer com que aquelas que não estão sendo cumpridas sejam cumpridas, né? Sim. Eu me recordo que foi uma conversa minha com o Daniel Bahia, um abraço aí Daniel Bahia, Escola de Música Daniel Bahia, quem quiser ir aprender música, vai lá, né? Você é aluno lá também, né, Glader? Então, enfim, discutimos exatamente... Não, eu só amigo do Daniel mesmo, dele, né? Então a gente sabe que foi uma discussão dessa lei que eu não tinha conhecimento, eu imaginava alguma coisa na lei de incentivo e o Daniel nos esclareceu. Na realidade, o Eliseu, essa lei do Fundo Municipal de Cultura, isso foi uma construção nossa na Fundação Casa de Cultura, isso foi em 2011. Exato. Eu estava à frente da Casa de Cultura, nós construímos essa lei e ela está abandonada lá até hoje, infelizmente. Sim. Mas então é isso. Era só isso que eu queria estar pontuando, né, Glada? Assim, agradeço, né, essa questão. Você fez o elogio, eu dei um puxão de orelha. Quem sabe isso faz um equilíbrio, né, Huerta? Acho que é isso que a gente precisa, né? De fazer disso uma contradição. Uma contradição. Merece o aplauso? Merece, mas ele está lá para isso, né? E está lá para isso e falta o segundo passo. Não basta denunciar, tem que fazer efetivamente algo acontecer. É só nessa questão, e aí eu fecho, né? Exatamente, né? Agradecendo mais uma vez a todos que estiveram conosco, e é isso que eu acho que já sintetiza essa nossa conversa. Vereadores são representantes, a Câmara não permite cidadão ter palavra. Poderia, pelo menos, o cidadão ter espaço nessas comissões. É isso aí que... Essa eu acho que é a síntese do demônio, né? E é interessante que tipo assim, eu só estou falando do vereador aqui, porque na oportunidade que eu tive que criticar, eu critiquei e vai ser eu entendi perfeitamente. Mas é exatamente isso aqui que o Jacon está falando, é também que ele propôs lá que as reuniões das comissões, que as comissões comecem a funcionar, que as leis, essas 2.356 leis, sejam divididas por setor de comissão, vamos dizer assim, que elas comecem a ser debatidas para realmente colocar em prática, e que as reuniões das comissões sejam abertas à população. Veja exatamente bem, isso que o vereador está propondo, e que eu acho assim, muito bacana a proposta. Mas tem que sair da proposta. Exatamente. Tem que sair da proposta. Do ponto de vista legal, isso já é aberto. Não tem novidade nenhuma nisso. Não existe novidade. O que eu estou chamando a atenção assim como o vereador prometeu dar 20% do seu vencimento, e isso não chegou no destino ao qual ele tinha prometido, é esse ponto que eu estou chamando a atenção. A fala, fantástica. É isso mesmo que nós queremos, exigimos que seja. Não está fazendo nenhuma benesse, nenhuma melhor. O que eu estou pontuando é exatamente esse aspecto, que é preciso sair da crítica e passar para a ação. Eu acho que, fosse eu o vereador, o que eu ia falar? Tá, existe isso, eu vou fazer pelo menos o trabalho que me cabe. Se estão 2.000, eu vou dividir por 15 e a minha parte já começo. Precisa disso, né? Eu acho que o primeiro passo que precisa ser dado é esse. Mas, enfim, eu acho que é muito interessante, né, o que nós temos aí colocado, essa questão. Eu acho que é preciso não só garantir a fala, mas também a intervenção da população. A gente precisa ir para além, né, dessas questões. É o que a gente tinha chamado lá atrás, né, Huerta, de democracia direta. Que a população possa propor, tem uma ideia, apesar que um dos vereadores falou que comprou o aplicativo e acha que já estava implementando isso, que é o seguinte, que a população tenha, a Câmara precisa de fazer um sistema de informação para que nós possamos encaminhar projetos
de iniciativa popular, inclusive esses que você sempre bate, porque sem ele não vai sair. Se não for de iniciativa popular, a discussão dos vencimentos não vai ser posta, né? Enfim, então eu acho que nós precisamos exatamente de ampliar esse espaço, não só de participação, mas de intervenção da população. Martino, muito boa noite a você que chegou, e nós estamos exatamente encerrando, né? Eu faço aí o convite para você estar aí entrando. Hoje nós estamos transmitindo no YouTube, já mandei aí no seu zap o nosso canal lá no YouTube, que é o Câmara Paralela, sendo transmitido aqui direto na Web TV O Fato, ó. 97 inscrições, inscreva. Você já é inscrito lá, né? Já é um dos inscritos lá no nosso Web TV O Fato, lá no YouTube. Já tem lá. Vocês todos que estão aí, entrem lá, dê aquela curtida. Quem ainda não se inscreveu, inscreva lá no canal, né? Web TV O Fato, aqui de João Molevade. E a gente, bacana, isso aí, vamos rever lá. Mas é isso, gente, muito obrigado. Só para antes de você encerra e dá um tchau geral, então. Tá rendendo. Mas aqui rapidinho, é só para pedir aqui para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, que nos ajude, né, a combater, literalmente combater esse absurdo que os vereadores estão propondo de reajustar o próprio salário nesse momento de pandemia. Okay. Que participe nas redes sociais, que cobre do vereador que você votou, que cobre, mesmo que não tenha votado, mas você é um cidadão molevadense que paga imposto, que gera divisas aqui para o município. Então cobre, não deixe esse momento de pandemia, esse momento de crise que a nossa cidade vive, essa desemprego, e os caras pensarem em reajuste. Então, assim, eu chamo a atenção de todos aqui para que a gente possa unir aqui nas redes sociais e cobrar uma postura mais decente deles em relação a isso. Ok. E aproveitando isso, deixando lá também o pedido que o Martino sempre eu vejo, acompanho nas redes sociais. Ó, use máscara, álcool em gel, lave as mãos, vamos manter higiene, porque não temos ainda vacina para todos, como já dissemos, mas esse é o cuidado que a gente tem que fazer do ponto de vista epidemiológico, né? Essa é a recomendação da medicina. É isso aí, gente. Grande abraço, valeu. O Ayrton Santos, grande abraço, muito obrigado. Gladevon, e até na próxima semana. Fica aí, fica aí a incumbência sua de convidar nosso amigo Dindão para uma conversa. Sim, e depois vou pedir o Martino aqui para me ajudar, né? Martino vai nos ajudar a convencer o Dindão a participar conosco aqui. Ok.